Deus. Aleluia! A sorte e azar. Às vezes eu não acredito nem em sorte nem em azar. A Sandra, minha mulher, cuidado com o meu áudio aqui, que eu não sei o que tá acontecendo, que tá estourando. Minha mulher tá viajando, tá em Portugal, tá rezando, acho que foi ela, cara. Lá em Fátima, lá arrebentando, rezando. Aí o Corinthians vai, mete 3-0 num time do Schneider, hein? Ei, Schneider, deixa eu falar uma coisa pra você, Schneider. Ó, o Fluminense dá pra jogar master, hein? Vamos falar uma coisa pra você, os caras ganham, joga a bola pro goleiro, o goleiro joga a bola pro lateral, lateral joga a bola pro zagueiro, zagueiro joga pro volante, de vez de tacar, mete a bola de novo, aí vai com o goleiro de novo. E o Corinthians fez uma coisa muito legal, daqui a pouco eu falo com o Sálvio, com o Rosinei, monstro sagrado, com a Marília Ruiz, a melhor jornalista desse país, a Lívia não tá hoje aqui, porque fez o show de esporte com o Elias Júnior hoje. A verdade é quando o Corinthians começou a pressionar, a hora que sai, infelizmente, o Pedro Henrique, ele sente a contratura muscular na perna, aí entra o Mosquito vai, pressiona. O Corinthians faz uma pressão que há um bom tempo não tinha essa pressão. Há um bom tempo o Corinthians não tinha um meio-campo com 2 volantes. Coisa que eu e a Marília adoramos. Volante é volante. Ranieri, volante, Breno Bidon. Então, talvez você, Antônio Oliveira, não tenha percebido que esse menino pode jogar e que o Fausto Vera não fazia função para que o Corinthians tivesse mais condições. O Kaká fez o gol, marcou forte. O time do Corinthians foi nota 10? Não, mas não foi nota 5 também. Então, o Carlos Miguel pegou uma bola só no segundo tempo, um chute que veio, rebateu, né? E aí vem aquilo que eu gostaria de falar para vocês todos aqui, não sei o que a Marília pensa, o Reginei e o Sálvio também. Quando um goleiro perde a posição, que é o maior ídolo da história do Corinthians, ele perde a posição, que ele não perdeu o título de melhor goleiro, ele não perdeu o maior ídolo, não, ele não deixa ele ficar na reserva. A maioria de jogador não ficaria no banco. Tô falando do patamar dele. Ele poderia muito bem, então eu não vou ficar nem no banco. Não, meu irmão, ele foi treinar, ele foi aquecer o Carlos Miguel. A grandeza do Cássio, a forma que ele tratou o Carlos Miguel, na humildade, nem sei se eles são amigos, porque goleiro não é muito amigo de reserva, não. Não tem essa amizade, não. Não é verdade, a maioria não é. E aí o Cássio, que é o quê? O melhor pro Corinthians. O Cássio foi, aqueceu, ficou no banco de reservas, aplaudiu no segundo gol, que foi o gol mais bonito para mim da Neoquímica Arena, para mim o gol do Wesley. Não tem um gol mais bonito que esse. Fez 2 gols o menino. E aí o Cássio mostrou a grandeza dele. Se o Carlos Miguel vai continuar a ser titular, isso é o problema dele. Isso é o problema do Antônio Oliveira. Isso é o problema dos caras, meu irmão. Eles que estão lá para ter... Agora, o que o Cássio fez como ídolo, muitos não fariam. Muitos... minha panturrilha. Eu tô com desconforto no quadril. Eu tô com desconforto no raio que o parta. Agora não dá pra falar palavrão porque é 6 horas da tarde. Se fosse às 10, eu já falar na fimose, né? O cara perdeu a fimose e não pode jogar. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Aí que você mostra quem é o ídolo. Esse é o Cássio. E aí, meu irmão, o que o Corinthians jogou, o que não jogou nos últimos jogos do Brasileiro, o que não... todos os problemas políticos que domingo passado a Marília, com o seu brilhantismo em relação ao Rubão, em relação ao Augusto, e se não ganhar, e se não tiver vitórias como essa, volta todos esses problemas. Então, há de se pensar, Marília Ruiz, salve, boa noite para vocês, e para o Rosinei. Eu vou começar com o Rosinei. Marília, boa noite, você como... uma mulher incrível, maravilhosa. Nós gostamos de volante. A gente gosta de volante. De volante. Sempre gostei de volante. Márcio Somano. É isso. Roberto Meligeiro. Cara, o Dunga, olha só. Dunga e Mauro Silva. Olha quantos... Falcão, então. E você que foi um camisa 8, e a gente tava conversando aqui, Rosinei, pelo menos o Corinthians teve uma coisa que foi legal para quem comenta futebol, para quem gosta de futebol. Daqui a pouco também o Sálvio. Boa noite, Sálvio. O Sálvio vai explicar para nós em relação ao lance do gol do Botafogo. Porque flamenguistas estão reclamando, botafoguenses estão... O Pedro Certeza está feliz. E só do Flamengo ganhar, eu já estou feliz. Flamengo ganhar, eu já estou feliz. Pode falar? O que foi? Tem a classificação? Bota aqui a classificação. Vai lá. Ó, Botafogo 9, Atlético Mineiro 8, Red Bull Bragantino 7,
Bahia 7, do Rogério Ceni. Cruzeiro 7, que por sinal, Ronaldo, o favor que você faz pro Cruzeiro, vende mesmo. Você é o pior dirigente da história do Cruzeiro. Flamengo 7 do Tite, que antes era o gramado sintético, a altitude, agora não pode jogar 11 horas da noite. Com o time que você tem, Tite, isso é uma vergonha. Daqui a pouco é à tarde, não pode jogar 11 da noite, não pode jogar 11 da manhã, não pode nada, né, Tite? Isso é uma vergonha. Atlético Paranaense 6, se tivesse vencido o jogo, seria o preparador físico, né? A ciência. Grêmio 6, Internacional 6, Criciúma 5. Que chocolate no Vasco. Parabéns ao Criciúma, o Dapito, o maior ídolo da história do Criciúma. Fortaleza 4, Corinthians 4, Palmeiras 4. Aí, estamos na frente do Palmeiras, Marília. É nóis. Meu Deus do céu! Faz uns 3 anos que isso não acontece. Um jogo a mais, mas estamos. Não interessa. Se acabasse o campeonato hoje, nós estávamos na frente do Palmeiras. Meu Deus! Juventude 4, Fluminense 4, o Master Fluminense, São Paulo 3, Vasco vai cair, Vitória 1, Atlético Goianiense 0 e Cuiabá 0. E parabéns ao presidente do Cuiabá. Eu não sei o nome dele, alguém pode me falar? Cristiano, né? Cristiano, Cristiano, vou falar uma coisa pra você. O que você falou é o que tem que acontecer no futebol brasileiro. Eu estou de acordo com tudo que você falou. Parabéns a você, Cristiano. É o seguinte, ó, nós temos os gols do Corinthians. E aí, a gente vai pros gols, depois a gente fala sobre outras coisas. O que você viu do primeiro, do segundo, do terceiro gol? Rosinei, Sálvio e Marília Ruiz. Vai lá, Rosinei. Não, aquilo que você falou, né, Tom? Acho que o Corinthians pressionou bastante lá em cima, né? Isso facilitou bastante, né, pro Wesley, pro Romero, pros meninos da frente, né? Então, o gol saiu justamente na marcação-pressão. Uma bola roubada, Uma né? bola roubada lá perto da área do adversário, que conseguiu essa finalização aí. Esse depois, gol é maravilhoso. Ele fez um golaço, um golaço. Esse é o segundo, ó, driblou o Manuel, aí o Felipe Melo bateu a cabeça no chão, ficou bravo, e aí ele tira do Fábio, ó. Aí a roubada de bola, ó, veio o Hugo ganha a bola, aí sai em velocidade, dá o drible, vem pra dentro e dá o corte no Manuel. Aí o Felipe Melo bate a cabeça, aí ele tira do Fábio, faz o segundo gol, melhor homem em campo, Wesley, e aí o gol do Kaká, onde ele faz de cabeça Rosinei, Marília Ruiz e Sálvio. Foi um golaço do Wesley, um golaço. O segundo gol dele foi um gol de menino já maduro, né? Isso. Um menino que já tá com bastante jogos com Entrando por dentro. Entrando por dentro, exatamente. E recuperando a bola já seguindo do ataque, né, Neto? Pra mim, melhor... Sem ter que atravessar o campo inteiro. Né? Inteiro, exatamente, E aí, já fazendo. aí ele toma a decisão errada e eventualmente ele perde a bola. Não, mas pra mim o melhor Corinthians do Antônio Oliveira de todos os jogos. Pra mim o também. primeiro tempo, pra mim o melhor Corinthians de todos os jogos do Antônio Oliveira. E que sentido pra você, Sálvio, em relação à parte tática daquilo que você enxerga? Pra mim, principalmente no sentido de ocupar o espaço no campo. O Antônio Oliveira de hoje fez o Corinthians ocupar o ataque do Corinthians na defesa. Ocupar o que você quer dizer, tipo assim, o Mosquito foi marcar, o Romero foi, o Garro foi, e aí ocupou espaço, é isso? Ocupou espaço. Mosquito ganha a bola do primeiro gol, Verdade. ganha a bola do Cano e sai o primeiro gol do Corinthians. Mosquito lá na frente. Então, essa ocupação de espaço no ataque, com a marcação do Corinthians e um Corinthians dinâmico, pra mim foi o melhor Corinthians do Antônio Oliveira. E tem uma agora. coisa, hein? O Fagner não fez uma falta. Aí, Fagner, parabéns pra você. Não fez sequer uma falta e quase faz o golaço em relação a isso. Vamos lá, Marília. E o primeiro tempo foi um primeiro tempo faltoso, com muitos cartões amarelos né, o Fagner não tomou. Eu acho que o Corinthians conseguiu hoje jogar de um jeito melhor, como você disse, a melhor versão do Antônio Oliveira, mas contra, entre aspas, o adversário perfeito. O Corinthians fez uma marcação alta e os dois volantes davam uma segurança, eventualmente num contra-ataque. Quando você joga com um só, você fica exposto. E aí o Fagner recebe cartão, o Hugo não sabe marcar. Então o Corinthians tinha hoje dois volantes na eventualidade de perder essa bola e essa pressão que o Corinthians conseguiu manter por mais tempo do que havia mantido. Os 45 minutos iniciais, o Corinthians manteve o time no campo de ataque. E o Fluminense foi uma presa fácil para isso. O segundo gol do Corinthians, o primeiro gol do Corinthians, por exemplo, quem perde a bola na intermediária defensiva é o Cano, que ele precisou baixar a linha porque a bola não chegava nele. Todo mundo enxerga, todo mundo vê o time do Fluminense jogar desse jeito, né? Sim, mas tem muito time que às vezes não consegue fazer esse tipo de marcação. Eu acho que o Corinthians foi muito bem. Não, acho lógico, que hoje funcionou. Tá acho certinho. Que o que o Corinthians conseguiu fazer na sua casa, duas coisas que a torcida fez, apesar de durante a semana a torcida ter feito um papel péssimo, hoje a torcida fez duas coisas que eu preciso elogiar.
Primeiro a reação dela, primeiro o aquecimento, depois a entrada do Renato Augusto. Gratidão é nobre. Então eu acho que a torcida fez muito bem em aplaudir o Renato Augusto, não importa o que acontecesse, não importa o placar naquela altura. E quando o jogo acabou, a torcida gritou o nome do Cássio. Que também, gratidão é o mínimo que se espera. Desrespeito, ingratidão é o mínimo. O cara Mas capitão e cara como o Cássio, de ficar na reserva, depois de 12 anos, ganhar todos os títulos, ele poderia muito bem falar assim, ó, então tá bom, eu não vou ficar na reserva, eu fico aqui, mas ele foi homem pra caramba, né? Eu sou suspeita para falar sobre o Cássio. Eu sempre, quando perguntada, falo que o Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians, não é o maior goleiro da história do Corinthians. Ele é o maior jogador, na minha opinião, da história do Corinthians. Reflete a década mais vitoriosa, capitão, importante, decisivo sendo goleiro. Eu acho ele o jogador mais importante da história do Corinthians. E essa semana especificamente, eu acho que o Corinthians, pela primeira vez, e é difícil elogiar isso em qualquer era, desde 1910, a direção do Corinthians. Desde quarta-feira, quando o Cássio desembarcou aqui, depois do que aconteceu na Argentina, houve uma decisão de seguir aquilo que o Cássio queria. Teve uma reunião na quarta-feira de manhã no CT Joaquim Grava, com a psicóloga do Corinthians, com a médica do Corinthians, com o técnico do Corinthians, não tem diretor de futebol no momento. E a partir dali foi feita uma blindagem, até criticada por pessoas da imprensa, dizer, ninguém vai sair em defesa do Cássio essa semana. Foi um pedido do Cássio que esse assunto não existisse até domingo, para blindá-lo e para blindar o Carlos Miguel, que jogaria no lugar dele. E a decisão que foi tomada na quarta-feira, porque o Cássio participou de todos os treinos desde então, o Cássio ia decidir se jogava ou não. Essa é uma auto-não escalação. E eu acho que o Corinthians precisa cuidar dele, os resultados são muito ruins, a temporada, de novo, parece ser difícil, mas o Corinthians tem que cuidar do Cássio. São dois problemas, o que o Corinthians vem passando e o que o Cássio deixou explícito na coletiva, na entrevista que ele deu na Argentina. O Cássio precisa ser cuidado, paralelamente o Corinthians não pode parar. Então eu entendo que a permanência dele hoje no banco de reserva é muito nobre, porque passando pelos problemas psicológicos que ele está passando e pela fase que o Corinthians está passando, ele decidir sentar ali para mais ajudar o Carlos Miguel e ainda assim toda hora ter a cara dele focalizada na câmera, é muito nobre e eu sou suspeita mesmo, eu gosto muito do Cássio. Eu amo o Cássio, na verdade eu amo ele e pra mim ele não é o maior jogador da história do Corinthians. Pra mim o maior jogador da história do Corinthians também não sou eu, tá, gente? É o Marcelinho Carioca. Pra mim ele é o maior jogador, mas o maior ídolo é o Cássio. É uma diferença no meu entendimento do que é ser o maior ídolo. Então, a Joana Trepp está aqui também com o sobrinho dela. Oi, Joana, um beijão pra Joana, nossa apresentadora do Jornal da Band. Antes de qualquer outra coisa, em relação ao jogo que a gente está mostrando... O Rosenberg tá aí? Então eu coloco... Aí, Rosenberg, vamos lá, Rosenberg, direto da Neoquímica Arena. Rosenberg, qual é a situação em relação aí a todos nós e também a torcida, em relação à imprensa, em relação a tudo que está acontecendo aí, Rosenberg, essa vitória massacrante do meu Corinthians, não do seu. Pois é, Neto, do seu Corinthians, depois de 345 minutos, finalmente o Corinthians marcou não apenas um gol, como também 3 e ultrapassou o Fluminense neste momento na tabela do Campeonato Brasileiro. Outro detalhe curioso, Neto, é o seguinte, o Corinthians também ultrapassa o Fluminense no retrospecto entre as duas equipes. Agora são 122 jogos, com 44 vitórias do Corinthians, 43 do Fluminense e 35 empates. Daqui a pouco, daqui 2 minutinhos, a gente está indo para a zona mista. Rosenberg, Diga, Neto. Paulo do Vale passou do seu lado aí. Chama ele aí, por favor. Paulo do Vale. Paulo do Vale? Paulo do Vale? Cadê o Paulo do Vale? Aonde? Paulo do Vale? O Neto está requisitando você ao vivo aqui no apito final com esse seu estilo maravilhoso. Você que realmente é um dos homens mais belos desse país. Neto, estou passando o microfone para o PDV. Pode falar que eu traduzo para ele. Rosenberg, só fala pro Paulo do Vale que ele está muito bem vestido. O Neto mandou dizer que você está muito bem vestido. Então vamos lá. Muito obrigado, craque Neto. Tamo junto. Sempre uma honra participar aqui do apito final, que inclusive foi uma criação do meu avô Luciano do Vale, e você toca muito bem esse legado. Muito obrigado. Vamos lá, voltando aqui de novo, o Rosenberg fica lá, firme e forte. Vamos prestar atenção que esse delay, que o delay está muito grande aí em relação ao Rosenberg. Daqui a pouco o Rosenberg volta. Coloca os lances de novo lá. Queria perguntar para você, Rosinei. Até o Caio aonde o Caio tá? Então vamos lá, coloca o Caio na zona mista do Fluminense, só para dar o pique aí. Vamos lá, no pique do rádio e da televisão. Fala, craque
Neto, um abraço a você, a quem nos acompanha no apito final. Eu estou bem perto ao Marcelo Rosenberg, porque nós vamos entrar na zona mista e eu vou ouvir o lado do Fluminense. Um Fluminense irreconhecível, o atual campeão da América, não conseguiu jogar no primeiro tempo, não conseguiu sair do seu campo de defesa e sofreu uma derrota importante, um 3-0. Pela segunda vez seguida, o Fluminense não marca gols. Essa que é uma equipe do técnico Fernando Diniz, sempre notável por ter muita ofensividade, por construir gols. Hoje com muita dificuldade, tanto que o Cano teve que buscar a bola e nos 2 lances em que buscou a bola gerou muito perigo. Em um deles, o Corinthians marcou o gol. Um Fluminense irreconhecível, a gente vai tentar entender o que aconteceu por aqui, Neto. Tá bom, então. Ó, um dado legal para você, Rosinei, pro Sávio, para mim também e para Marília. Nos últimos 3 jogos do time do Corinthians, dos últimos 4 jogos, o Corinthians deu 9 chutes ao gol. Nesse chute foram 7 e 3 gols. Aonde você mais viu, onde foi a mais importância da vitória. E aí eu concordo com a Marília até a nota 7, de 1 a 10. Eu sei que o Fluminense dá esse tipo de propõe isso, mas todo mundo sabe disso. Né? E é difícil você, às vezes, marcar um time como o Fluminense. Porque eles são tão irresponsáveis, é umas coisas tão inacreditáveis, que é essa agora aí, ó. O Cano tá de zagueiro, ele mete a bola pro outro lado, a bola bate, e aí o Mosquito, se mata a bola no peito legal, ele faria o gol. Mas a Marília tem razão em relação a isso, porque como o Corinthians viu isso, e a Marília foi muito bem nisso, o Antônio Oliveira viu a mesma coisa que a Marília. O que ele fez? Ele pressionou, ele não deu chance, e os 45 primeiros foi pra cima, como o Sálvio disse. O que vocês três pensam sobre isso, por favor? E os lances que estão aí? Eu penso mesmo, Neto. Eu acho que o Corinthians foi muito bem nessa questão de marcação-pressão. Sabendo da forma que o Diniz joga, o Antônio aproveitou, né? Colocou uns meninos para correr ali, o Romero. Antes o Pedro também, infelizmente, se machucou, mas é um jogador que tem essa característica de marcar pressão lá em cima, de ajudar na marcação. E, cara, aproveitar essa falha, né? Ó, roubou Cano. De bola de novo, ó. Exatamente. Roubou a bola, aí ele rouba a bola, o Mosquito, num lance do, acho que é o volante, o Lima. Se eu não estiver errado. O Lima... Também, tem o Lima. O Lima tá aqui, ó, com a bola aqui, ó. E o Lima como se estivesse na praia, em Copacabana. Aí vem, rouba a bola, mete a bola pro Wesley. O Wesley vai lá, bate no zagueiro e desvia e faz o golaço. Mas aí, Neto, a gente tem que destacar o seguinte, o quanto que desdobraram os jogadores do Corinthians. Isso. E esse lance do Gustavo, né, Rosinei, ele dá um carrinho antes e não ganha a bola no carrinho e no chão ele levanta e vai ganhar a bola do Cano. Isso. Então, depois do... Ou seja, ele já está marcando 2 jogadores. Isso. E dando esse combate. E aí, quando ganha a bola, não é fácil. Normalmente o jogador, quando dá o carrinho, Rosinei, fica no chão. Ele fica no chão. Ele levanta e vai ganhar a bola. Eu fiz a carreira inteira isso. Várias vezes, né? Mas o Rosinei não. Ele dava o carrinho lá e buscava a bola. Mas o importante é os atletas que estão hoje no Corinthians entender o que é jogar no Corinthians. Jogar no Corinthians é isso, cara. Você perder a bola, pressionar, roubar e ir atrás. Ainda mais quem tem essa função de fazer isso, né? Exatamente. Então, acho que isso foi fundamental para eles conquistar a vitória hoje. E tem uma coisa que eu gostei, Maria, do Antônio Oliveira, foi aonde ele arrisca o Breno Bidon. É isso. Eu acho que essa foi a grande sacada sua, Antônio Oliveira, quando você coloca o menino, porque você não colocou ele nos últimos 3 jogos, porque eu entendo, mas não concordo. Eu também não. Eu entendo, mas eu não concordo. Por quê? Porque eu não quero colocar o menino em fria. Mas quem joga futebol não tem jeito. Jogar no Corinthians é isso. Apresentar o programa aqui, a gente ser árbitro, ser jornalista, tudo faz parte. E esse menino mostrou uma categoria importante até na série de bola. Eu acho que ele foi muito importante nisso. Não sobrecarregou o Ranieri. E aí o Corinthians começou a jogar, começou a ter mais presença no meio-campo. E acho que isso foi importantíssimo. E aí também, acho que os 2 zagueiros foram muito bem hoje, Marília. O que você pensa disso? Eu acho que eles foram bem porque eles ficaram mais protegidos também. Foi um time que atacou pouco, mas a presença dos 2 volantes, ela equilibra o time de uma outra forma. De novo, eu sou suspeita porque eu sou presidente do fã-clube mundial de qualquer tipo de volante. Mas com os 2 volantes... Quem é o melhor jogador do Manchester City para você? Rodri. Ele é o quê? Joga do quê? Volante. Volante, valeu. Tá bom. E do Arsenal? Rice, volante. Volante. Tá bom, que é o Arsenal que está líder hoje. Mas tá um jogo a menos, o Manchester City, daqui a pouco a gente vai mostrar o gol, viu? Você não falou que o Corinthians não importa? Mas a gente vai mostrar o gol do Manchester City, ter um jogo a menos, 79, e o Arsenal tá com 80, um jogo a menos do Manchester City, que eu acho que vai dar Manchester City. Vamos torcer para não.
Mas eu acho que os dois volantes... E tem uma outra coisa que a saída do Pedro Henrique, infelizmente, equilibra o time. Por que que com o Hugo não vai, o Hugo fica, mas o Wesley vai pelo lado esquerdo. Do lado direito é o contrário, o Fagner vai, e com o Pedro Henrique, ou com o Pedro Henrique, ou com outro ponta que não é ponta na direita, isso não funciona. Mas com o Gustavo Mosquito isso funcionou, porque eles, além deles se conhecerem de outros carnavais, eles mudam de função. Então, isso também ajudou na marcação do Fluminense não funcionar. Então, acho que o Corinthians foi um time mais equilibrado. Ainda é futebol posicional, eu não gosto, mas era um time mais... Parecia mais natural em campo, não parecia pebolinho. Hoje os caras se mexeram um pouquinho. Esse ano na Rádio Crack Neto eu fiz 36 jogos já, 36. Eu não fiz jogo do Fluminense ainda. É difícil eu fazer jogo do Fluminense, eu faço mais jogos do Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Amanhã eu faço Palmeiras e São Paulo. Cara, mas eu nunca tinha visto o Fluminense jogar mesmo. Eu já assisti muitos jogos, agora trabalhar é diferente. Cara, é uma irresponsabilidade. É isso. Cara, é uma coisa que eu que fui jogador, nada contra quem não foi, nada disso, mas quando o cara... Pô, se eu estiver jogando lá onde você joga aqui no Paineiras, você é volante, certo? Se o seu zagueiro... Não, se o seu volante... Se o zagueiro seu pegar a bola, meter pro zagueiro, o zagueiro meter pro outro e perder a bola, você já vai lá, você xinga os caras. Ah, fácil. Hoje jogamos de 7-2 lá no campeonato. Então, cara... 7-2. A volância foi boa hoje. É, porque eles tomam um gol, fazendo errado, continua. Mas aí também eu acho que é treino. Mas é uma irresponsabilidade assim que eu falo, não é possível que eles vão continuar fazendo isso. Não, Neto, tem razão, vamos lá. Primeiro de jogar pra trás, muito pra trás. Prefere tocar, várias vezes eu vi o Marcelo com a bola, e ao invés de ir em direção ao gol, não. Olhando quem estava atrás para receber a bola. Mas a ideia aí, ele atraiu o adversário e saiu. Essa é a ideia dele. E aí foi o mérito do Corinthians. Mérito do Corinthians porque pressionar bem. Pressionou lá. Exatamente. E se dá uma oportunidade disso, né, Rosinei? Sim. Dá o bicão aonde, aí joga longo, aonde vai pegar um jogador descoberto. Então são 2 pontos. Isso. O Fluminense que jogou dessa forma. E o Corinthians fez aquilo que você falou. Fez aquilo, mas Neto, eu tenho que falar o seguinte. A Neoquímica Arena tem que ser o ambiente do Corinthians. A coisa que deixou de ser. O tempo todo que você fez, o Rosinei pode falar, tem que criar uma dificuldade para o adversário, tem que criar uma vantagem para os... Durante 90 minutos, tem que apoiar. O Camarilha Ruiz foi um exemplo, né? Hoje foi um exemplo. Isso, e tem uma coisa, ó, eu fiquei assim... se você puder... O Sidão que está aí em cima aí, quem que está em cima comigo aí? Fala para mim, todo mundo aí. Quem? O Ender, fala um favor para mim. Na hora que tiver o gol do Corinthians, do primeiro e do segundo, se você puder parar a jogada, eu vou explicar pro pessoal. Dá uma olhada, ó. Não, vamos lá, dá uma olhada, ó. Olha quantos jogadores... Pode no slow motion, pode segurar. Não, vem mais, pode vir mais. Isso, devagar. Olha só, quem tá passando a bola ali? Olha o Mosquito, carrinho. Olha, deu o carrinho. Não fez a falta. Não. Parou. Aí, no chão. Não, mas agora que eu vou contar pra vocês. Parou aí. Olha o time do Corinthians. Como é que tá o time do Corinthians, ó. O Wesley do lado esquerdo. Aqui, ó. O Breno Briton no volante. Exato. Aqui, ó. Rodrigo Garro, Ranielli. Olha, tem 1, 2, 3, 4. Pressão em cima deles. Isso aí é o treino que foi feito. Sim. E aí solta a jogada. Ó, roubou a bola. Olha como é que veio o time do Corinthians, ó. 7 no ataque. Olha os jogadores do Fluminense, todos eles de lado. E aí a bola bateu no zagueiro e aí fez o gol. Olha, roubou a bola, foi pra cima. Como é que você enxerga isso, Marília? Do Fluminense, mas também enxergar do lado do Corinthians. Porque, olha só, aí dá pra ver até melhor, ó. Parabéns, irmão. Deu o carrinho. Aí segurou o Cano. O Cano é centroavante, tá? Aí o Cano perde a bola, ele é centroavante. Aí roubou a bola, escorregou. Aí a bola bate no Martinelli. E a bola vai um golaço do Wesley. Como é que você viu essa pressão do Corinthians, Marília? Acho que foi uma pressão quase que inédita nessa temporada. Acho que ela funcionou perfeitamente bem. Mas, de novo, vou repetir um ponto. Acho impossível não lembrar que hoje, por exemplo, o Fluminense jogou sem o André. Este ano, o dinizismo 2.4, 2024, já sofre muito com a ausência do Nino. O Diniz já tentou várias formações de defesa, inclusive sem nenhum tipo de zagueiro. Hoje ele colocou o Manuel, que sofreu uma barbaridade para jogar com o Felipe Melo no primeiro tempo. No segundo tempo ele tira o Manuel. Hoje, além de não ter o Nino mais desde o começo do ano, é verdade, ele não tem o André. E aí quem fez a função de primeiro volante hoje foi uma mudança, foi uma dupla Lima e Martinelli. Nenhum dos dois é primeiro volante.
né? Ele não tinha 3 jogadores afastados por indisciplina. Também é um Fluminense que chegou a São Paulo pressionado, apesar de uma campanha no grupo mais fácil. Mas antes do jogo, nós dois somos corintianos, nós 3, né? 0x0 pra ele tava bom. Não, eu sei, não, tudo bem. Não, Se você pergunta pra mim, Neto, e aí, o Fluminense veio sem os 3, tá certo, eu não sei o quê. Os caras foram pra zona, fizeram uma festa, os caras são burros, hein? No hotel. Os caras fizeram umas festas, um monte de mulher na concentração e aonde o Fernando Diniz mora. Parabéns a eles todos aí. Não, mas eu acho, por exemplo, hoje, o que poderia ser uma dificuldade pro Corinthians? É o Fluminense conseguir quebrar essa linha e ter rapidez no contra-ataque. Só tinha o Marquinhos pra fazer isso hoje. Sim. Se ele tem o John Kennedy, que também faz isso, ele não tinha ele nem no banco, ele não tinha alguns jogadores que poderia, eventualmente, como opção, funcionar nessa pressão que o Corinthians fez. Se ele tivesse outros tipos de jogador em campo, talvez ele conseguisse. Mas ele não tinha nem volante pra marcar, volante ele não tinha. A zaga teve uma tarde bastante infeliz e o Corinthians estava no seu melhor do ano. Então, acho que a junção das duas coisas deu o resultado 3x0. Acho que o que o Antônio Oliveira precisa entender é que ele precisa, nesse time que ainda é tão vazado, com o goleiro pressionado, com o zagueiro que erra todo o jogo e com o Félix Torres, que sempre vai entregar uma, ele precisa jogar com 2 volantes. Então, aí, em relação, esse é o primeiro gol, certo? E aí é uma coisa que o time do Fluminense faz muito isso, né? Sim. Mas eu quero dar os méritos pro Corinthians no sentido de observar isso, tirou o Roberto, certo? Sacou o centroavante do time. Exato. Tendinite, né? Hã? Tá com tendinite. Que tendinite? Não, só tô dizendo, tô dando informação. Que informação? Tendinite. Tendinite, pô. Mas Tendinite é uma conversa mole. Mas eu entendo, a informação tá tudo certo. Não, a informação que o clube deu. Não, mas é mentira. Não é minha, não. Não é verdade. Pronto, tendinite é o caramba. Se ele fosse jogar, ele jogava com a tendinite, com o joelho quebrado, com o joelho tornozelo, para com essas coisas. Mas tudo, fala a verdade. Nós sacamos do time, irmão. Fala a verdade. Até pro jogador. Faz igual o Cássio. Eu saí porque eu tô mal, mas eu fico na reserva. Fala a verdade. Não dá migué de tendinite, não. Essa é a diferença do ídolo. Essa é a diferença de quem pensa no Corinthians. Essa é a diferença do Cássio. Pode falar o que quiser do Fagner. Eu não gosto muito desse cara como pessoa. Mas como jogador hoje, ele entendeu que não tinha que fazer falta. E jogou bem hoje. Participou do lance da cabeçada do Félix Torres. Não fez nenhuma falta. Nenhuma. Agora, se ele vai continuar assim, eu não sei. Isso é problema meu. O árbitro que faça o que tem que fazer.